todos estejam muito bem, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Espero que seja mais uma aula proveitosa, né, para todos nós aqui, principalmente para vocês, que são os principais nesse processo aqui, né, de receber aquilo que nós estamos oferecendo para vocês. Pessoal, vocês entraram no blog para pegar o link da aula. Eu imagino que você já deve ter visto lá o que se refere ao nosso plano de aula, né? Então, nós estamos já na aula 96, né? Aqui tem as informações que você precisa na aula, a gente já é acostumado com essa questão. E eu gostaria aqui de já começar, né, mostrando para vocês aqui o nosso objetivo da aula de hoje. Vocês estão vendo minha tela direitinho, gente? Confirma comigo para mim, por favor. Senhor professor, eu posso ir ao banheiro? Sim. Sim. Certo. O que foi, Vitor? Quero perguntar ao senhor se eu posso sair da aula para ir ao banheiro? Uai, Vitor, vai lá, ué. Vai Então tá lá. bom. Que intimidade, professor. Então, olha aí, gente. Essa é o nosso objetivo para a aula de hoje. Só vou ligar meu retorno aqui. Então, que é analisar e criticar a comercialização de pessoas em diferentes tempos e espaços, relacionando-a à perpetuação de desigualdades e racismos na contemporaneidade, certo? Eu já quero começar já escutando ou lendo algumas coisas que vocês vão colocar para mim aqui agora, certo? Então, entra no blog de novo, gente. Vocês vão entrar no blog para vocês fazer a participação. A participação é a primeira participação da aula. Vocês estão acompanhando? Olá, professor. Olá, nós já estamos caminhando, tá? Boa tarde. Boa tarde. Voltei, professor. Que bom. Então aqui, gente, vocês entram no blog mais uma vez. Aqui, ó, primeira participação na aula. Clique aqui. Clicando aqui, eu faço uma pergunta para você. Olha lá a pergunta. Olha, o que é comércio de pessoas, na sua opinião? Aí você digita aí na caixinha, né? Olha aqui, tá vendo a imagem do objetivo da aula, que é analisar e criticar a comercialização de pessoas em diferentes tempos e espaços, relacionando-a à perpetuação de desigualdades e racismo na contemporaneidade. Você digita aqui, o que é comércio de pessoas, na sua opinião? Você escreve aqui, resposta curta, coloca o seu nome. Coloca o seu nome para a gente saber quem escreveu, tá? Coloca o seu nome e logo você coloca o que você acha que é comércio de pessoas. Todo mundo compreendeu? Ou tem alguma dúvida? Depois que escreveu, coloca aqui submit. Certo, pessoal? Sim, senhor, professor. Então vamos lá fazer essa atividadezinha para a gente dar o nosso início aqui direitinho. Professor, o que tem que fazer aí? Eu tô perdido, acabei de entrar. Entra no blog de novo, onde você pegou o link da aula, vai lá embaixo, atividade avaliativa e clica lá, primeira participação na aula. E você faz lá o que está pedindo, a pergunta. Responde a pergunta que está pedindo lá para você. Professor, Pois não? é o subtenente Lopes. Pois não, senhor? Fui transferido aqui para o colégio, estou vindo de Trindade. Então, eu fui designado para participar dessas aulas, tá bom? Para acompanhar essas aulas. Seja Qual o nome do bem-vindo. senhor? Professor Caio. Essa série que o senhor está dando aula agora são as quais? Agora é o 7º ano, aula de História. Todos os 7 ou só um? Os 3 sétimos, A, B e C. Ah, tá bom, então. Bem-vindo. Obrigado. Fica à Obrigado. vontade. Senhor professor. Pois não. Professor, a aula que o senhor está falando é
dizer, atividade é da aula 92? Não, nós estamos na 96. Aula 96. Ah, tá. Professor, Mas a atividade, perguntando se tinha feito ou não, era 92, né? Você está falando do quê? Eu não sei. Só um pouquinho, deixa eu atender o Rodrigo aqui. Como é que é, Rodrigo? A atividade passada era 92, não era? Não, semana passada foi 94. Ah, tá. Eu olho ali e vejo se eu fiz e falo com a professora. Certo. Professor, Pode falar. professor, eu, Luiz Raiz. Paulo, levantei a mão e queria falar primeiro. Fala, Luiz Paulo. Professor, essa atividade aí ela tá lá no blog, é pra gente entrar e responder o que a gente acha, o que é? Isso, é só para a gente introduzir a aula aqui agora, né? Sim. Fala, Raíssa. Era isso mesmo, é por conta que meu computador tá muito lento, por conta das aulas, eu só consegui entrar agora, eu queria saber como é que tá. Tudo bem, então, no mesmo link que você entrou, vou pegar o link da aula, você vai lá embaixo, atividade avaliativa, e primeira participação na aula, clique aqui. Tá bom. Então, vamos ver aqui quantas pessoas já fizeram a participação hoje. Eu enviei, professor, mas eu não sei se chegou. Não, mas chega na hora, essa coisa é... Vamos ver aqui quanto já tem. Ó, já tem 10 respostas já. Como vocês podem ver aí, né? No cantinho aqui aparece as respostas de vocês aqui do lado direito. Vamos já dando uma olhada nessas respostas para saber o que vocês estão escrevendo? Sim, senhor. Então vamos lá, olha, o João Lucas do 7º ano B, só colocou o nome dele, João Lucas, tem que colocar o texto, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui, opa, não era isso que eu queria. Só ajeitar de novo. Certo, aqui nós temos a resposta do Álvaro, 7º A. Álvaro, você quer comentar a sua resposta? Se quiser, só ativa o microfone, tá? Se você não ativar o microfone e falar, eu mesmo vou falando. Mas se vocês quiserem falar, vocês podiam falar o que vocês escreveram. Certo? Já fica combinado todo mundo aí. Quem já escreveu, quem está escrevendo ainda. Álvaro, Não, obrigado. então vamos lá. Eu acho que o comércio de pessoas são onde vendem pessoas para trabalhar para as outras. Certo? E eu queria já ir perguntando, né? Isso é uma coisa que você está falando que é o que está acontecendo. Então, está acontecendo isso? Existe algum lugar que você pode perceber que tem pessoas sendo vendidas para trabalhar para as outras? Vamos todo mundo pensar nisso, né? O que o Arthur escreveu para nós aqui? O Arthur disse, na minha opinião, os escravos, que eram vendidos para outros e por isso que é comércio de pessoas. Então, aqui nós temos aí, apareceu o nome específico, né, de escravização. O que a Marissa escreveu? Essa pausinha que eu estou dando é porque se a própria pessoa quiser falar, ela ativa e fala, tá? Na minha opinião, eu acho que é quando uma pessoa vendia o seu escravo para outra. Ou vendia o seu funcionário para outra pessoa. Também acho que quem vendia pessoas eram os senhores mais ricos. Acho que é isso. Não tenho certeza. Beleza. Agora aqui tem mais coisa, né? Da mesma forma que eu estou pedindo para vocês pensarem sobre aquilo que o Arthur falou aqui, né? Do Arthur não, deixa eu ver. Que o Álvaro falou. O Álvaro disse assim, algum lugar que se compra pessoas para trabalhar. Como se fosse uma coisa, como pudesse a gente pensar, que fosse uma coisa que está acontecendo e que existe. Aqui a Marissa disse assim, vende os escravos, e agora vende funcionários. Então, ou seja, ou ocorreu alguma situação em que funcionário pode ser vendido ou que o funcionário pode ser comprado aí? Sim, até então, jogador de futebol. Né? Pensa também a diferença entre ser escravo e ser funcionário. Explica esse negócio do jogador de futebol aí, por favor. Você fazer um contrato, por exemplo, emprestar o Neymar para os
Santos. Aí ele joga por 2 meses pro Santos. Pois é, mas aí que você falou 2 palavras que não é a compra e a venda do Neymar. É celebrar um contrato por tempo determinado com o Neymar, para que o Neymar vai, trabalha lá, termina, para de trabalhar, e o principal, quanto é que é o salário do Neymar? Você pode imaginar? É verdade. E ele tá Muito ganhando alto. isso. Pois é, Muito alto. entendeu? Agora nós estamos falando aqui dos escravos e dos escravos e dos funcionários, né? Aqui tem o número da agência e da conta, tá? Acabei de enviar o meu, professor. Certo. Aí eu não sei se tem que pôr no envelope, alguma coisa lá. Sei lá. Aqui. Professor, o senhor pode mandar esses Agência da slides no conta. grupo? É. Professor, acabei de enviar o meu, Isaac. Certo. Então, pessoal, veja aí. Nós estamos pensando nas coisas que nós queremos esclarecer isso aqui tudo hoje, não é? Essa questão de algum lugar que se compra e vende pessoas. Isso acontece até hoje? A primeira dúvida que eu quero que vocês pensam. Será que ainda hoje há situações em que pessoas são compradas e vendidas? Existe comércio de pessoas? Não, calma. Nós vamos construir esse conceito hoje, tá? Vamos tentar construir, pensar algumas questões aí para a gente ver isso aí. Será que ainda existe? Será. Pode ser vendido, como é o caso que ela falou aqui? Banco Brasil. Então, outra coisa, aí deu o exemplo do futebol, que vai ter uma questão de contrato, o próprio jogador está ganhando salário, e pessoas que são compradas e vendidas, elas ganham seus salários. Entendeu? Vamos pensando nessas coisinhas, gente. Vamos ver aqui, uma pessoa escreveu e não pôs nome, né? Mas ela disse, comércio de seres humanos, na minha opinião, é um tipo de mercado negro. Apareceu outra situação. Então quer dizer que, na resposta de vocês, existe até hoje comércio de pessoas. Mas Sim, mas é ilegal. Então, a pessoa escreveu a palavra aqui, mercado negro, ou seja, então é escondido. Quando que ocorre isso? Ou como? Quando há situações de venda de órgãos, como rins, pulmões e outras coisas mais. Entendeu? Então tá ficando complicada essa história aqui. Tá ficando perigoso, né? Tá ficando uma situação em que é grave, né? Isso no mercado negro, né? Pois não. Eu sou o Luiz Paulo, eu acabei de enviar. Eu posso ler o meu? Tá, vamos chegar lá, aí eu libero para você ler, tá, Luiz Paulo? O Heitor Henrique escreveu aqui que, na opinião dele, era o comércio de escravos, né? Em que as pessoas podiam comprar os seus escravos para trabalhar nas fazendas, nas casas, etc. Ana Vitória, do 7º A. Professor. Pois não. Eu, Heloísa Paixão, tem jeito do senhor ver para mim se o negócio já chegou aí, porque eu mandei pelo celular. Chega, sempre chega. Espera porque não está aparecendo. Vai chegar o seu lá. Tem 25 respostas aqui. A gente vai ver a sua, se mandou direitinho, né? Então, Ana Vitória, 7º A, diz: comércio de pessoas, na minha opinião, quando uma pessoa vende a outra para trabalhar como escravo. Ou como escravo, beleza? Alguém tá com o áudio ligado aí, tá fazendo ruído, gente. Desliga, por favor. O Gabriel Assis, do 7º A. Para mim, comércio de pessoas são a compra e venda de escravos. Então, tá sendo repetido aqui várias vezes a palavra escravo, escravização, né? Então, vocês estão entendendo que no comércio de pessoas, né, é uma condição escravocrata. Mas tem aqui o caso do mercado negro, que foi citado. Tem o caso também de funcionários e o caso de contratos, né? Como possibilidade aqui de algum tipo de comércio na história. A Bruna Lemes disse: comércio de pessoas e quando vendem as pessoas como objetos. Então, aqui ela está fazendo uma qualificação da situação, que só se comercializa coisas, né? Na aula passada, a gente falava do comércio entre coisas aqui da matéria-prima da colônia e que virava manufatura lá na metrópole. Então, assim, nós estávamos falando do pau-brasil, de ouro, de ervas medicinais. Agora nós estamos falando de pessoas, né? Então, pessoas tratadas como objetos. É realmente algo desumano, então aqui ela já está fazendo a sua... defendendo a sua ideia contra essa situação aqui, né? Porque são vidas normalmente, pessoas vendidas viram escravos
ou serviçais, né? E aí é uma perguntinha que eu faço para vocês. Serviçais e escravos têm a mesma significado? Significa a mesma coisa? Não, Será que professor, não tem- pois escravos, eu posso. Será que Pode não dizer? tem uma diferença entre servidão e escravização? Eu Fala. posso, professor? Pode falar. A escravidão é tipo assim, uma pessoa pegar, vamos supor, a pessoa pega o fulano e fala, olha, fulano, você vai ter que, sei lá, fazer açúcar para mim, pegar mel, pegar água, pegar tal, você vai morar lá no meio da rua, eu não vou te dar nada e você é obrigado a fazer isso para mim, eu tenho o direito de eu fazer o que quiser com você e você apenas tem que me obedecer. Já o serviçal é uma pessoa que ela faz os serviços, mas ela tem os seus direitos Obrigatoriedade também pessoa. e ela recebe por isso. Foi boa a sua colocação. Mas aí, por que a pessoa tem direito de fazer tudo aqui com o escravo? Porque o escravo é propriedade dela, tá, Luiz Paulo? Como você disse. E porque ela comprou ele. Ela comprou, ele é um objeto aqui. Inclusive, isso é muito errado e ainda bem que tem leis que proíbem. Pois é. Aí a pergunta é, ainda acontece? Aí nós vamos construir essa resposta. E aí o serviçal é a servidão àquele que serve porque quer servir. Às vezes ele não tem opção, é claro. Às vezes ele não tem opção porque ele é obrigado a servir, porque tem que servir, etc. Mas aí tem aquela ideia de que ele está servindo por vontade própria, né? E aí, beleza. Vamos ver mais coisa aqui, tem muita coisa que vocês escreveram, que bom, participação perfeita. Gabriel Fracácio. Por exemplo, escravização aconteceu até 88 no Brasil. Aí mais uma situação que eu quero que vocês pensem. O Gabriel disse pra gente que acabou em 88, terminou em 1888. Então quer dizer que não tem mais até hoje? Legalmente acabou, mas Então, ainda tem. Pois é. Aí esse é que é o ponto que a gente tem que ver aqui, né? Mas é o fato aqui que ele está dizendo. A Lei Áurea, 1888, dia 3 de maio, né? Então definiu que no Brasil não tinha mais escravização de pessoas. E ocorria essa compra e venda de pessoas aí. Essa pessoa não pôs o nome, mas ela disse que é uma coisa errada, né? Então, e tá outro crime, né? Falando que pode ocorrer aqui comércio por meio de sequestro. Sequestra as pessoas e vende as pessoas. Então, mais uma situação aqui que você acabou de falar. Quem falou mesmo por último agora? Foi o... Falou a questão... Eu, Gabriel. Então, Gabriel. Aí está aqui o sequestro como um crime contra a pessoa e usa para comércio, bem como aquele que foi dito lá, acho, pelo Álvaro lá atrás, da questão de tráfico de órgãos, né? E a questão do mercado negro. A pessoa não assinou, na verdade. Beleza. Aqui foi a fala da Shirley. Na minha opinião, é quando nós trocamos um ser humano por dinheiro. É isso. Mas aí, Shirley, nós trocamos ser humano por dinheiro. Isso é comum? A gente faz isso, né? Ou não, senhor professor, eu quis dizer os senhores brancos, os senhores dos engenhos, essas coisas. Eu entendi. É a própria atitude, né? O fato de haver uma troca de pessoa por dinheiro. E que é o significado de comércio, justamente. Né? Então, esse é um ponto que ela colocou bem interessante aqui, ó. É horrível. Nós não temos valor. Eu não custo, né? Não tem um preço que você pode me pagar. Porque eu tenho caráter, eu sou uma pessoa, eu tenho qualidades que me faz diferente. Outra coisa que pode ser comprada e vendida. Mais coisa para pensar também, né? Então quer dizer que um cachorrinho eu posso comprar e vender? Né? Uma vaca eu posso comprar e vender? Mas não são seres vivos também? Né? Claro que tem, então, alguma coisa que constrói essa ideia por aí. A Raíssa, então, vai dizer que é comércio de pessoas, é de escravização, é desumano. A Angélica vai falar da questão de escravos, né? Crianças usadas para fim de escravização. E ela colocou outro crime aqui. Nós já vimos o crime de tráfico de órgãos, então pegam pessoas no mercado negro e faz o comércio de coisas pessoas. Foi dito aqui antes sobre a questão do... Foi a questão do quê? Como é que é? Você falou que também era outro crime que poderia decorrer depois de um comércio de pessoas. O sequestro, isso. O sequestro e agora um outro crime de comércio de pessoas que é a escravidão sexual. Né? Quando então pega pessoas para
explorar sexualmente, né? Exploração sexual. Tráfico de drogas e outras coisas mais nesse sentido aí. E ela colocou aqui a questão de órgãos também, né? Como outra situação em que o comércio pode existir em algum lugar por aí. Luiz Paulo, sua vez. Professor, eu escrevi isso daí, mas eu também quero dar um tim quando eu terminar de ler. Posso falar o que eu escrevi aí, né? Sim, fica à vontade, Luiz Paulo. Eu acho que o comércio de pessoas é tipo comprar um produto, só que é um ser humano. Acho que eles são comprados na maioria das vezes para ser escravizados e etc. Por que eu pus na maioria das vezes para ser escravizados? Porque também, professor, tem pessoas que elas, na maioria das vezes, são compradas, só que podem ser, tipo assim, um policial que está fazendo, sei lá, uma ação que ele está querendo salvar pessoas, ou uma equipe. Aí elas, tipo, compram a pessoa e deixam ela livre. E também, professor, eu pus escravos e etc., porque não é só, tipo assim, você vai ser meu escravo, você vai trabalhar. Não existe só esse tipo de escravidão. Existe a escravidão sexual, como ela disse, como a aluna aí disse, acho que é a Angélica. Também existe a escravidão mental, que, tipo assim, o senhor pode pegar uma pessoa e ficar, tipo, que o senhor compra ela e o senhor fica falando um monte de coisa ruim para ela, tipo, ela faz qualquer coisa, o senhor fica julgando, fica fazendo coisas ruins para ela, tanto mentalmente quanto fisicamente. E eu acho que existem outros tipos também de escravidão. Certo, mas pensa no conceito aí, Luiz Paulo, porque se por acaso eu tenho uma relação com você, um contato com você, e eu faço isso, né, de fazer essa questão aí de controle da sua vida e tal, mas isso está ligado com a questão de comprar você. Alguém é seu dono a ponto de me vender você para que você se torne uma propriedade minha, um objeto meu? Eu acho que esses pontos você está juntando dois problemas num só. E acho que precisa separar, entendeu? Porque há pessoas que têm relacionamentos abusivos, né? E esses relacionamentos abusivos geram tudo isso que você acabou de falar aí. E aí esse comprar, né? Que a gente tinha que pensar que não é uma coisa que dá no comércio, né? Mas, por outro lado, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui sério nisso, de pessoas que não têm condições financeiras para se sustentar e acaba se sujeitando a tudo isso que você falou aí, e professor, porque para não passar fome, né? Para ter onde morar e alguma coisa assim. Professor, tem até um fato. O senhor falando disso, de relacionamento abusivo, eu lembrei de uma coisa que acho que o senhor já viu em jornais, em revistas, em notícias, que as lolitas, o senhor já ouviu falar? Eu já escutei esse nome, mas eu não estou me lembrando do conceito, não. Eles tipo que pegam, eles tipo que tiram o braço, tiram a perna, eles tipo que põem de borracha, eles deixam sem dente, arrancam todos os dentes e deixam com boneco sexual. Isso acontece com mercados negros e essas coisas do tipo. E aí, isso eu acho também que é um tipo de escravidão, né, professor? Pois a pessoa não tem como ela fazer o que ela quer fazer, que é, tipo, ficar livre e ela é obrigada a fazer aquilo. Professor. Isso é grave. Não, professor, Sim. Mas eu acho comprado nos mercados negros, né? Eu acho que só de tirar o braço e as pernas, a pessoa já deve ter morrido, ué. Eu não sei o que tá falando de verdade, não, mas vamos ficar pensando no ponto aqui, do comércio, né? E aí apareceu palavras aqui como escravização, apareceu palavras como, por exemplo, exploração sexual, a questão de sequestro, a questão de fazer com que a outra pessoa se torne um objeto da outra, né? E aí eu tô vendo aqui nas outras falas, e está sendo repetida a questão de compra e venda, estabelecimento do comércio, né? Estabelecimento das situações aí. Tem alguém que eu não li até agora que escreveu alguma coisa diferente e gostaria que a gente fosse lá e lesse? Professor, eu Sim. escrevi sobre, normalmente, eu já ouvi essa história realmente, que foi dois homens que tinham dívidas e vendeu uma mulher para eles. Ela foi obrigada a casar com o filho do outro homem para pagar uma dívida muito grande. Uhum. Esse ponto que eu queria falar, professor.
que muitas vezes nos lugares que não tem tanta renda, as pessoas não têm tanta renda, quando eu já ouvi algumas histórias, daí eu realmente não sei da veracidade de cada uma, mas que as mães, quando tinham muitos filhos e passavam muita fome, elas vendiam as filhas mais novas, normalmente, para as pessoas, para os homens bem vestidos que iam na cidade, e para que aí eles ficaram pagando para as mães. Porque muitas vezes essas pessoas passavam muito necessidade por terem muitos filhos e etc. Então, eles realmente vendiam os filhos para conseguir ter algo de comer ou um dinheiro que fosse. Então, fato, né? Fato mesmo nesse sentido aí. Então, beleza, eu acho que tá bom assim para essa questão de entendermos aí. Vocês foram na discussão muito além do que eu pensei inicialmente, quando eu pedi para vocês escreverem aqui, certo? E é justamente esse ponto que nós queremos explorar aqui hoje, com aspectos históricos, né? E com aspectos atualizados, como vocês estão vendo aqui. Eu queria que vocês me falassem, alguém sabe o que significa essa palavra perpetuação? Seria para sempre, professor? Algo muito que dura muito tempo? Vem de perpétuo, né, a palavra original, que significa para a vida toda, não é? E aí que está aqui a questão. Porque a maioria de vocês falaram justamente o ponto histórico de que houve na história um momento em que houve a escravização de pessoas, né? Só que, infelizmente, a gente já pode dizer aqui, sem sombra de dúvida, que ainda há situações dessa coisa acontecendo até hoje, né? Porque está havendo uma perpetuação de situações em que há desigualdades e há racismo. Quando? Na contemporaneidade, que é no nosso tempo. É justamente esse ponto. Essa questão que o Luiz Paulo trouxe aí, essa questão que a Bruna trouxe aí. Então, são questões assim, por que alguém tem chance de comprar outra pessoa? A palavra está aqui. Vocês estão vendo a palavra aqui? Que palavra é essa que está aqui que mostra que existem as desigualdades? Porque tem pessoas que estão numa condição muito vantajosa e tem pessoas que estão numa condição muito inferior, muito sofrida. E aí garante nesse relacionamento dessas pessoas, há uma relação em que mantém, eu vou poder ser seu dono e você vai sempre ser minha propriedade, né? Porque eu posso fazer com você uma relação de comércio, eu posso te comprar, né? Ao longo da história. E assim que ocorreu, lá na expansão marítima, né, de Portugal, Espanha, saiu lá da Europa e chegou lá na África, chegou aqui no Brasil, e lá da África pegou pessoas lá e trouxe para cá para trabalhar na condição de escravizados, né, porque então tinha essa desigualdade bem estabelecida lá, né? Os portugueses chegaram e simplesmente dominaram lá na África, como chegaram e dominaram aqui no Brasil na escravização indígena, né? E aí, bom seria se tivesse de fato acabado, né? Quem que falou lá? Eu esqueci que falou em 1888. Bom seria se tivesse de fato acabado lá, né? Ou melhor, bom seria se nem tivesse acontecido na história. Mas já que aconteceu, bom seria o que o Gabriel Fracasso. Bom seria se tivesse acabado lá, de fato, em 1888. Mas, infelizmente, vocês já falaram aí que essas relações elas têm se perpetuado na história, certo? Então, aí eu perguntei aqui, tá vendo, Bruna e Luiz Paulo, que eu fiz essa pergunta aqui, que seria para vocês responderem aquilo que vocês já responderam, né? Alguém tem alguma hipótese, ou já ouviu falar em algum caso de alguma pessoa que tenha sido vendida ou tenha sido comprada? Então, vocês já deram essa resposta nessa notícia, não foi? Então, assim, vocês deram essas notícias aí de situações que já aconteceram. Professor, tinha uma novela falando sobre dessas coisas assim de escravidão, essas coisas assim. Sim, Heloísa. Heloísa, mas a novela não tem compromisso com a verdade, né? É a história. Mas aqui tem também muitas notícias aí em jornais e Fantástico, etc. Pois não, Luiz Paulo? Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor, porque, isso é até verdade mesmo. Inclusive, quando meu bisavô estava vivo, ele afirmava que isso tinha acontecido.
E eu afirmava de vez o que tinha acontecido. A avó da minha avó, ela, quando ela era bem jovem, ela tinha lá pros, o quê? Jovem assim, 40 e poucos anos, nessa margem. 40, 30 e poucos. Aí eles estavam andando lá na fazenda que eu acho que era o pai da minha avó, pai da avó da minha avó que tinha, né? Aí eles estavam lá andando e falaram que os índios tinham pegado a avó da minha avó, ela foi pegada no laço. Minha avó contou pra mim que ela tinha sido pegada no laço. Isso é contado como escravidão ou não? É claro, da medida que tem a apropriação da outra pessoa e obrigar a pessoa a fazer aquilo que você quer, você está escravizando. Mas essa situação é o contrário, viu, Luiz Paulo? Normalmente é o seguinte: os brancos que pegavam as índias no laço, entendeu? Então, se a história for desse jeito, na verdade, essa pessoa que você está falando aí, ela era uma indígena e que alguém a pegou no laço para que ela fosse propriedade dele, né? E se tornasse civilizada aí entre os brancos, entendeu? Então, há essa história do pegar no laço, é isso. É alguém, um branco, vai lá e pega a índia no laço para ela ser mulher dele, né? Entendeu? Isso daí, professor, eu acho que era tipo assim, acho que era o quê? 1800 e alguma coisa. Possivelmente. Lá para 1880 e pouco, porque, tipo assim, a minha avó já é bem assim. Certo. Veja aqui, gente. Manda matar um homem desse, pega a mulher no laço para casar, credo. Infelizmente, isso era uma prática que acontecia muito, né? Agora, enfim. Mas, assim, tem outras formas disso acontecer até hoje, viu, Heloísa? Tem outras formas disso acontecer até hoje. Nessa situação nós estamos falando da desigualdade que há em que alguém... A história que a Bruna acabou de contar aí. A mãe tem vários filhos lá, tá todo mundo passando fome já. Então, eu vou vender essa criança aqui para essa pessoa que chega, ela vai me dar um dinheiro, esse dinheiro vai dar para me alimentar as outras pessoas que ficam na casa. Isso é maldade. Não, claro, é justamente esse que é o ponto. Esse é que é o ponto. É maldade, é desumanidade, é situações injustas, né? É o problema social. E aqui, eu não quero que vocês falem o preço, mas será que dá para se pensar em pôr preço numa pessoa? Quanto custaria uma pessoa, né? Não, professor. Não pensa. Não. Por que vocês estão falando que não dá para pensar numa coisa dessa? Não dá para pensar? Eu não dou conta, porque eu penso que é muita Porque a maldade pessoa com a tinha que ser independente, só. professor. Porque uma pessoa não é um objeto, ela não tem um valor para ser comprado. Uma pessoa ela tem que ser independente. O comércio é de coisas, uma pessoa não é um objeto. É o ponto que a Stirner colocou. Vocês viram lá na resposta da Stirner? Ela já respondeu justamente essa situação que eu ia perguntar para vocês aqui, né? Porque a pessoa é dotada de caráter, de moralidade, de ética. Então não pode ser vista como objeto ou ser tratada como objeto que pode ser comprado dessa forma, pode ser dominado, né? Professor. Sim. Assim, eu mesmo, assim, eu não dou conta de pensar preço para uma pessoa, não, professor, porque além de já ser muita maldade, nós já, por exemplo, nós já entramos na escola aprendendo isso, né, professor? Vamos dizer, nunca tratar os outros, vamos dizer assim, um ao contrário do outro, sabe? Diferente. Sim, como objeto e tal, né? Beleza. É maldade demais, né? Nós vamos seguir aqui agora. Pois não, quem me chamou aí? Luiz Paulo. Eu queria saber uma coisa, porque assim, eu tinha visto em novela, mas não sei se é verdade. Que, tipo assim, antigamente, pelo menos eu tô falando na novela, quando, sei lá, um homem, ele queria muito, vamos supor, ele queria muito a Joana, vamos por qualquer nome. Ele queria muito... Só que a Joana era de uma família rica e ele, sei lá, cuidava dos porcos da família. Aí, ele pegou e ele queria casar com a Joana, só que não tinha como. Aí, no dia do casamento dela com um homem rico, que tinham combinado o casamento, ele pega álcool ou não sei o que faz lá, que eles punham em um pano, desmaiava a pessoa e ele tipo que roubava aquela pessoa. Isso acontecia, professor? Vocês estão muito nas novelas aí, vocês estão muito nos filmes, né? Mas assim, de alguma forma isso pode ter acontecido, né? Com certeza isso aconteceu de alguma forma, em algum lugar, com certeza. Mas é tudo dentro do processo de sequestro, domínio da outra pessoa, como vocês já citaram aqui. Pessoal, vamos ouvir um clipe, vamos ver um clipe de uma música aqui. O nome da música é A Carne.
E eu queria que vocês assistissem o clipe pensando aqui, ó, o que essa música está denunciando. Essa música está falando de quê? Sabe? E outra coisa, vai pensando aí na música. Qual é a desigualdade que a música está querendo mostrar? Certo? Então, o que ela está denunciando e qual que é a desigualdade que ela está querendo mostrar? Você está ouvindo? Não. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tenho que ajeitar. Eu vou descompartilhar e compartilhar novamente para mim poder colocar algo. Professor, claramente racismo. Não precisa nem de ver tudo, né? Mas vamos ver aqui. Tem 3 linhas só. Professor, só no início dá para perceber, por causa da mulher... Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo a música? Bem baixinho, professor, bem baixinho. Mas é isso mesmo. Santa Clara, para me A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio, para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. Carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Na negra. cara dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara dura, só negra. cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne Tá ligado que não é fácil, né? Mano? negra. Negra.
Essa é uma música muito popular, né, professor, no Brasil. Eu já havia ouvido um trecho dela antes. Essa já é uma música antiga, né? Essa moça, essa senhora chama Elza Soares, ela é cantora, né? E quem compôs essa música, que é o Seu Jorge, em parceria com Marcelo Yuca e Ulisses Capelletti. Seu Jorge, vocês conhecem esse cantor, esse artista? Sim. Sim. Então, aí você veja que... Eu não conheço, não. Pois é, ele é um cantor, né, famosinho aí já. Vamos pegar ele aqui, nós temos internet, né? Seu Jorge. Ele é um ator, professor. Ele faz filmes, né? Dele, fala que é ator também, Seu Jorge ele é esse canta moço aquela aqui. música burguesinha. Chama filé, ele canta essa música. Então ele se apresenta de várias formas, né? Às vezes ele vai meio rastafari, às vezes ele é mais cortinho, mais assim, social, né? Então é esse moço aqui, que é o Seu Jorge. Né? Então, gente, aqui nós vimos a letra, né? E aí você viu aquela cena bem inicial lá, né? Vou pedir para Santa Clara para clarear, né? Por quê? Porque por que tem que pedir a Santa Clara para clarear, para ajudar? E inclusive aquelas falas iniciais, aqueles escritos iniciais da música, né? Branco rico no Brasil, melhor. É negro. Não, como é que negro rico no Brasil é branco. Branco, pobre no Brasil é negro. Então, está vinculada às duas realidades. Ser negro é pobre, né? E ser branco é ser rico. Historicamente vem sendo construída, né? Aí aparece, né? Então, se tem mercado, né? Se tem um preço mais caro e mais barato, está dentro do contexto de mercado. Está dentro de um contexto que nós vimos aqui no objetivo de comercialização de pessoas. Porque o racismo está definindo isso aqui. A carne negra. É a carne da pessoa negra. Ou, isso aqui é uma forma metafórica, né? Você já conhece linguagem poética. Aqui, quando está falando de carne negra, está falando de quê aqui, gente? Está falando de uma carne que é preta? As pessoas negras, normalmente elas são mais baratas do que as pessoas brancas. Ou seja, eles falam que numa sociedade eles dão muito mais importância para as pessoas brancas do que para as pessoas negras, o que realmente é um racismo que, pelo que o senhor falou, já é construído historicamente. E aonde a gente vê isso, olha aqui, na música, no presídio. Você vai no presídio, você vai encontrar muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. Debaixo do plástico... só um pouquinho, gente. Debaixo do plástico, tá falando de quê aqui? Pessoas que são assassinadas na rua lá e a polícia vai chegar para fazer o procedimento, coloca ela debaixo do plástico. No subemprego, aquelas pessoas que trabalham, mas elas não têm vínculo empregatício, não têm segurança no serviço, né? E ganha muito menos do que teria direito de ganhar ou que precisava ganhar. E aí, com isso, né, nós temos pessoas que estão se adoecendo mentalmente no meio de tanto racismo, preconceito, discriminação e situações de desigualdade sociais. E aí vai repetindo, carne mais barata do mercado é carne negra, né, que faz a história. Aí, quem é que trabalha? Quem mais trabalha no Brasil? A população que mais trabalha no Brasil é a carne negra, né? E aí, mesmo segurando o Brasil pela mão, né, o Cabra está revoltado, é o cantor, o autor da música, né? Porque o revólver está engatilhado, né? O Vingador está eleito, ó, essa semana vai ter eleição, né? E aí as pessoas estão ocupando o espaço eleitoral, prefeitos e vereadores, deputados, senadores, todo mundo acaba nem sempre fazendo, né, o papel de proteção da carne negra, mas de se vingador eleito da carne negra, né? Tem boas intenções e aí só que as pessoas estão largando para lá. E olha aqui, o que as meninas negras estão fazendo para se inserir nesse contexto, para ter espaço?
Olha aí, Cabelo esticando liso. o cabelo com chapinhas e outras coisas mais. Nossa, professor, isso acontece muito. Tipo, as meninas não se sentem bem com o seu cabelo crespo e elas vão lá e alisam para se encaixar no No padrão. perfil. Aham. Muitas vezes, professor, não é porque elas sofrem, elas podem vir a sofrer muito bullying, né, por causa do cabelo, e aí elas, no momento, não se sentem bem com o cabelo. Mas é uma coisa deplorável, né, professor, para o senhor pensar. É uma coisa realmente deplorável. Uhum. E aí, mesmo assim, ainda guarda o direito ao Ô, antepassado de professor, sabe cor. por que tem mais negro na prisão do que os brancos? É porque, assim, ó, muitas das pessoas pensam que os negros estão fazendo muita mais coisa errada que os brancos. Pensam que os brancos é o certo e os negros é os errados. E aí eles prendem os presos. Por exemplo, num vídeo que eu vi, professor, do menino, ele era um menino negro, né? Que estava conversando com a família dele lá no portão, a polícia passou. E do nada a polícia mandou ele encostar na parede, professor. Ele não estava fazendo nada. E falar para a família dele que ele estava envolvido com droga. Como assim? Um vídeo não é uma encenação real de um fato que aconteceu. Sim. Professor, Então, são situações para disso que é o George Floyd, no caso, lá dos Estados Unidos. Ficou muito famoso, inclusive. O George Floyd, professor. Ah, sim, o caso lá do policial que sufocou a pessoa até morrer, né? Sim. E aí, professor, no final ainda, para melhorar tudo, algumas pessoas fizeram uma vaquinha e soltaram ele tá solto. Porque falaram que é injusto ele ficar na prisão. O policial. Isso aconteceu na cidade que eu morava, daqui de por aí, isso aconteceu. Pessoal, podemos seguir então? Foi ótima essa análise da música que vocês viram. Viram um problema, viram a situação e estão vendo a situação até hoje, né? Estão vendo a situação ocorrer. Essa história aí que você lembrou aí, Bruna, eu não tinha lembrado dela, né? Mas é um fato totalmente que diz respeito a tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa aula de hoje. E aí eu podia ter trazido o George Floyd aqui, mas eu trouxe um outro chamado Jean-Michel Basquiat. Ele é um artista plástico, certo? E aí tem uma situação que ocorreu, você vai ver nessa... Já carregou aí, tá bom. Então a pergunta é, será que o dinheiro compra igualdade? Será que esses negros ricos, eles também sofrem racismo? Sabe, é uma pergunta para pensar essa coisa. Nós vimos lá, né? Preto é pobre, branco é rico, né? E se o negro fica rico, será que então ele fica mais... Professora, quando o negro fica rico, as pessoas acham que conseguiu o dinheiro com coisas erradas, como tráfico, essas coisas. Pois é. Tráfico, roubo, etc. Eles nunca aceitam que um negro pode ser rico, tipo, é uma pessoa normal. E mesmo as pessoas tendo dinheiro, as pessoas negras conseguirem conquistarem, que muitas vezes é muito suado, as pessoas ainda olham com aquela cara de racismo, sabe? Que tipo, só tá aí por sorte, é só porque mexeu com coisa errada, só por conta da cor da pele. É de jeitinho, professor. Eu quero que vocês olhem aqui. Esse aqui é o Basquiat. Você tá vendo a foto dele aí? Esse Basquiat, gente, ele é um cara. Ele é o cara da arte. Aqui é a pintura dele, é a produção dele. Ele mora em Nova York, entendeu? Vamos olhar com a notícia dele aqui. Ele mora em Nova York, então ele é nova-iorquino. Só que os pais dele são estrangeiros, né? Não são dos Estados Unidos. Esse sujeito aqui, olha, ele é pintor norte-americano, ele é de ascendência afro-caribenha, expoente do neo-expressionismo. Então, existe um estilo artístico chamado neo-expressionismo, e ele é um dos principais caras desse estilo. Então, é um cara que é de Nova York, mas não é conhecido só em Nova York, não. Ele é conhecido no mundo, né? Mas ele é negro, sabe? Ele é negro. E aí tá a situação que eu disse aqui, mostrei para vocês nessa apresentação aqui, nessa pergunta.
Olha cá. Jean-Michel Basquiat, artista plástico nova-iorquino, descendente pai porto-riquenho e a mãe é haitiana, né? Era uma personalidade que tinha um sucesso considerável. Quando ele ia para vernissage é aquelas exposições de obras de arte, sabe? Aqueles onde tem aquelas galerias, e aí só faz exposição das obras perfeitas, né? De um coquetel lá que só vai gente rica para comprar as obras de arte. Então, quando ele ia para a vernissage de uma exposição, ele era a estrela da noite. Ele era o principal. Mas quando ele saía da galeria, o táxi não parava para ele na rua, porque ele era negro. Basquiat viveu muito essa contradição. Tá vendo? Uma situação, ele já relatou isso várias vezes. Professor, Sim. ele não vive esse trem mais por causa dos interesses, né, professor? Porque ele é negro e começou a seguir um caminho bom. Não, eu estou dizendo o fato que está tendo uma denúncia, Heloísa, uma denúncia. Por que é uma denúncia? Ele é rico, ele era famoso, mas quando ele estava à noite na rua pedindo para o táxi parar, o táxi não parava. Porque o taxista ficava com medo, pelo fato de ele ser negro, o taxista ia embora e largava ele para lá. Você está entendendo? Esse é que é o problema que está sendo dito aqui. E aí a pergunta é essa, né? Será que ser rico vai trazer igualdade? Esse jeito aqui, para trazer, tem que ser famoso também, né? As pessoas todas têm que conhecer para poder aceitar, né, ele no meio social e não ter medo dele. Professor, uma coisa todo mundo já descobriu, o mundo nunca muda, professor. Todo mundo sempre é o mesmo, ninguém nunca muda. Não, mas muda, sabe por quê? Porque quando eu perguntei para vocês se dá para colocar preço numa pessoa, não teve um de vocês que falou que podia pôr preço. Então, ou seja, já tem uma turmona aí que está acreditando e tem certeza que não pode escravizar ninguém, não pode tomar ninguém como objeto. É isso que a gente tem que pensar, entendeu? Tem que pensar que tem vocês, que temos nós, que estamos buscando pela inteligência viver melhor e fazer o mundo melhor, não é? Professor, primeiro que o racismo tinha que ser lei, tinha que ser proibido ser racista. Porque isso é feio, professor. Tem muita gente que sofre. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma lei de criminalização do racismo. Então, ele antes era só proibido, agora já se torna crime. Então, há toda a possibilidade de processo e tudo mais, né? Que bom, professor. Nossa, professor, tem gente que sofre demais. Semana que vem, nós vamos ter um evento na escola que vai falar sobre isso, tá? Então, já vai pensando aí, esperando aí, agendando. Logo nós vamos divulgar a programação. Então, semana que vem, nós vamos ter uma palestra. Negra, professor? Justamente. Nós já está preparado, já alguns eventos, algumas ações para essa questão, semana que vem. Então, meninos, seguindo aqui um pouco mais, né? Aqui é uma parte de conteúdo mesmo. Eu queria pedir... Ô, Bruno, aquela questão que eu tinha falado para você lá, nós não vamos fazer de fato, não, tá? Era para separar o grupo, mas a gente não vai fazer. Mas você podia fazer a leitura desse parágrafo aqui, por favor, para nós? Faço, professor. No caso, uma parte da história do comércio de pessoas do continente africano, desde o século VII e por mais de 1.200 anos, a África foi o principal cenário do tráfico humano mundial. O sistema escravista, implantado no continente africano pelos países europeus, desencadeou a comercialização em massa de seres humanos e resultou em mais de 20 milhões de africanos escravizados ao redor do planeta. Pode seguir, por favor. Durante mais de 5 séculos, milhões de africanos, vindos de diferentes partes do continente, foram levados à força para trabalharem sob o regime de escravidão em diversas colônias europeias nas Américas, conforme podemos ver no mapa. Certo, nós vamos ver o mapa aqui, mas aqui você tem aqui um fato que é tráfico de pessoas. Você tem um local que é a partir do continente africano e esparramado para vários locais no mundo. Você tem uma data que é por volta lá do século VII, né, e que ficou por mais de 1000 anos. Então, lá para o ano 1900, aí pelo mundo, né? Enfim, países europeus,
né, que também é o ator, né, aquele que fez esse tráfico humano aqui. E a quantidade de pessoas africanas, mais de 20 milhões de pessoas. Professor, Pode falar. professor, é o aluno Vitor de Barra do 7º C. Eu vim avisar o senhor que eu vou ter que ir lá no trabalho da minha mãe, e, por exemplo, agora já é 3h38, acaba 4h10 a aula, eu não vai dar para assistir a aula mais hoje, tá? O senhor pode colocar meu nome como presente? Não, vou colocar como aquele que saiu da sala para ir no banheiro e aquele que saiu da sala para ir no serviço da mãe. Então tá, obrigado. Tchau. Aqui vocês vejam, né, o mapa que mostra um pouco dos destinos, né? Veja bem, escravos que saíram de Serra Leoa, cerca de 66.974 pessoas. Onde é Serra Leoa? Aqui, ó, continente, o A. Veja que quase todos eles saíram do litoral, tá vendo? De locais que eram próximos do mar. Então, o pessoal de Serra Leoa saiu principalmente aqui para os Estados Unidos, em Carolina, lá no estado de Carolina, nos Estados Unidos. Ok? Então, os que saíram aqui do ponto B, né, vieram aqui para o ponto 2, que é Cuba, certo? E uma turma aqui do ponto B chegaram aqui no ponto 5, que é Bahia, Brasil. Beleza? Vocês estão conseguindo ler o mapa, gente, direitinho? Estão conseguindo? Sim, Algumas pessoas saíram aqui do senhor. Moçambique, lá do outro lado. Do Moçambique vieram praticamente só aqui para o 6, que é o sudeste do Brasil. Minas, São Paulo, né, Rio de Janeiro. As pessoas que saíram aqui do E, que é do Congo e da Angola, vieram uma turma aqui para o sudeste do Brasil e uma turma para o nordeste do Brasil. O ponto D é a Baía de Biafra. Saíram de lá e uma turmona de escravizados vieram aqui para o ponto 3, que é a Jamaica, lá ali na América Central. Essa turma que chegou aqui Enfim. Então, foi esparramada aqui na América, né? E depois, quando eu estava lendo esse mapa aqui, eu falei, por que essas pessoas não foram lá para a Europa, né? Porque lá na Europa não tinha muito o que fazer, né? Elas vieram para cá porque aqui tinha coisas para ser explorada, aqui tinha madeira para ser extraída, tinha ouro, tinha cana para ser plantada, tinha café para ser plantado, né? Então, ou seja, essa região do mundo aqui, que é a região da América que foi descoberta, é uma região em que estava para ser explorada. Já essa região aqui da Europa já estava só para morar mesmo, porque não tinha muito o que fazer. Beleza? Nós podemos colocar vocês para analisar esse mapa numa questão da prova, não podemos? Se eu colocar só esse mapa lá na prova e falar assim, comente, explique o que está acontecendo nesse mapa. Pode, professor, pode pôr. Aí você consegue contar essa história, né? Da escravização, da Europa que toma conta do continente africano e de lá faz o tráfico de pessoas. E essas pessoas vêm para as colônias da Europa, na América, né? Brasil, colônia de Portugal, as colônias aqui da França, da Inglaterra, etc. E sabe qual foi o país que mais ganhou dinheiro com esse tráfico de pessoas no mundo? Quem chuta Portugal? aí? Não, Portugal, ele só fez... Reino Unido. Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, que é a mesma coisa, né? A Inglaterra, ela ganhava dinheiro em cima de todo o tráfico negreiro. Qualquer país que comprasse ou vendesse escravo, a Inglaterra ela ganhava em cima disso, não é? Então, essa é a coisa. Vamos para uma análise de um documento. É um documento, esse documento, pelo fato de ser documento, é um documento que existiu, né? É um documento, é um cartaz, né? Aí eu quero ver quem dá conta de ler. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Posso ler, professor? Quem dá conta de ler? No computador, eu consigo. Porque nem tudo dá para ser visto aí. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, ou acho que é
o escravo crioulo de Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com poucos, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas, acho que leva a poucos anos, muito... Nossa, o que é isso? Daí para baixo não dá para ler direito, não. Você colocou aonde? Anos. É muito pachola, mal encarado, falha apressado e com a boca cheia, olhando para o chão. Fala muito apressado e com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar calçado, intitulando-se forro e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações de roça, de onde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Laemere, Rua da Quitanda, número 77, receberá 50 mil de gratificação. Não é 500, não? É 50 U, né? É a unidade. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. 50 mil de unidade de valor aqui. 50 mil. Então, tipo assim, eu acho que eles querem encontrar um homem normal, trabalhador, tipo, uma pessoa normal, dizendo que é um ladrão por aí. Eu acho que sim. Quem acha que é outra coisa esse anúncio aí? Eu acho que é porque ele é negro e Eu acho... pegar ele. Professor, é tipo assim, professor. Peraí, vamos organizar. Heloísa, Eu acho... Vamos organizar, porque a Heloísa, ela fala na frente, o pessoal... Só um minuto, Heloísa. Tinha uma outra pessoa falando aí, numa voz, eu acho que é o... Tem a Angélica, que quer falar, não é a Angélica? Deixa eu ver nas mãos aqui. Vamos começar, ó. Rodrigo Venâncio, depois Luiz Paulo. E depois... Não, professor, não quero falar não, velho. Minha mão não abaixa. Ela travou. Aí eu pensei como baixar ela. A Bruna que tinha pedido. Certo. A Angélica quer falar também? Eu acho que ele era um escravo e aí acho que ele fugiu. E eles estão querendo encontrar ele e prender ele. Eu acho que é isso. Certo. Quem tá com o perfil de Girlândia aí? É o Álvaro? É eu. Então vai lá. Eu acho que era um escravo, que nem ela disse, ele fugiu do seu dono e agora ele tá procurando. Certo. Heloísa Paixão. Professor, é meio que assim, ó. Vamos se dizer igual os meninos falou, que ele é um escravo e fugiu. Mas assim, professor, isso daí vamos se dizer que quem achar esse homem e levar ele vivo pro dono, ele dá esse tanto de dinheiro. É meio que assim, vamos se dizer, quando tem uma pessoa assim, igual antigamente, quando tem uma pessoa que, vamos se dizer, que não gosta dessa outra pessoa e ela pede presente assim, ó, põe no cartaz, quem trazer a cabeça dele eu dou tanto de dinheiro. Aí vai lá, a cidade inteira vai ficar sabendo e vai atrás dele. Okay. Mas nesse caso, no papel aqui, tá pedindo para levar para prisão. Mas a prisão é só para guardar ele lá, até o dono dele vir buscar. Você viu lá? Quem tipo prender, um comércio, né? Porque tá entregar a pagando prisão e avisar a corte ao seu senhor, que é o Eduardo Laemere. Aí que o dono dele vai buscá-lo. Mais alguém quer falar alguma coisa?
É tipo, é como se fosse considerado um comércio, já que tá pagando pra ter ele de volta. Mas eu acho que ele era um escravo e ele conseguiu fugir, eles estão querendo recuperar ele e estão querendo pagar 50 mil. Também É só a recompensa. Eu acho isso, professor. Isso, Sim, é só a recompensa. para encontrar ele. Porque, na verdade, o comércio já aconteceu antes. Ele já é propriedade. Olha aqui, o seu senhor, que é o Eduardo Laemere, já é dono dele. Só que, olha o nome aqui, o título. O que está escrito aqui? No título? Crioulo fugido. Então, crioulo é o negro, não é? Só que ele fugiu. Aqui, ó, anda fugido. Desde o dia 18 de outubro de 1834. O escravo crioulo de nome Fortunato. Então, ele está fugido. E aí, olha, de Alviçaras é o local onde o anúncio foi colocado. E aqui o valor da recompensa. Quem achar esse crioulo, tá aqui as qualidades dele, né? As qualidades dele aí, tal, bom para cozinhar, planta roça. Aqui tem as perguntas que vocês já responderam quase todas, né? Como quase sempre, vocês já são bem adiantados no sentido assim, de inteligente mesmo, de saber analisar o que está lá. Então, a pergunta número 1, do que trata esse documento, já foi respondido, não foi? Foi ou não foi respondido? Sim, do que trata senhor. No caso, Sim. é para procurar que fugiu. Oferecendo uma recompensa, etc. Né? Número 2. Teve alguma palavra aí que você não sabia o significado? Que palavra que é estranha lá que nós não sabíamos? Vamos dar uma olhada de novo? Até o nome, né? O número quer dizer esse 50, 1000 aí, né? Então é unidade de valor, foi uma dúvida lá. Esse negócio eu não sabia que tinha estranho, não. É uma dúvida que eu tenho. Por que esse U tá fazendo no meio desse tanto de número? É a mesma coisa que real. Você conhece aqui, ó. É o valor aqui, 50 unidades. É um valor, tipo, tem euro, tem real e tal. Mas e o RS antes? O RS é do valor monetário daqui, né? O cifrão. É porque real tinha a ver com porte, com nação. Aí, o U é a mesma coisa de, por exemplo, euro e tal, entendeu? Tipo, é diferente. Antigamente, por exemplo, no Brasil, não foi sempre real. Teve cruzeiro e tal, entendeu? Pessoal, isso aqui é só unidade, tá? 50 unidades de milhares, tá? Só isso. Aí ele teve uma doença aqui. Que doença que ele teve? Ele foi picado de... Bexiga, parece. Ele teve uma doença chamada varíola. E a varíola, ela cria umas feridas no corpo e essa ferida não cai, ela afunda, sabe? Ela vira uns buracos na pele da pessoa. É uma doença infecciosa também. Beleza, né? Tem palavras mais aí que vocês querem? Vírus. Hã? Varíola é tipo um vírus. É um vírus aí causa isso que eu falei, né? Essas feridas. É uma mancha que essa mancha depois vai vir um furúnculo, né? Ali na pessoa. Vamos ver mais outra pergunta aqui. Perceberam alguma palavra que está aí com a grafia diferente da nossa atual? Claro, né? Só Olha a data, 1834, né? Então já é um documento antigo. Aqui a palavra fala aqui no meio do documento, olha, com 2 L's. Sim, antigamente eles escreviam um pouco diferente da gente. Sim, tem algumas diferenças aí da história. Então vamos ver mais aqui. Você sabe qual é o significado da palavra crioulo? É negro, eu acho. É aqui. muito Professor. Sim. Professor, essas perguntas aí, a gente tem que fazer o quê? Copiar ou Não, só ver mesmo? Só discutir aqui mesmo. E a segunda participação da aula, que a gente fez a primeira, né? Aquela pergunta lá, e a segunda? A segunda eu ainda não falei dela, não. Tá bom. Certo. Então, aí você viu junto com a palavra crioulo fugido, né? Então, os crioulos são aqueles que nasceram lá, são os nascidos, vamos dizer, nascidos do mato mesmo. Que mato? O mato africano.
E aqui trazida a ideia do negro mesmo, da pessoa preta, né? Qual que era a habilidade desse crioulo fugido, do Fortunato? Ele sabia mexer com roça, no caso. Ele cozinhava bem. Uhum. Justamente. Cozinhar, plantar, tal. Qual que era a aparência física dele? Pouca barba. A barba Tinha bem dente na frente. Então ele era banguela na frente, né? Frente também. Deixa eu ver. Olha, essa palavra, ele era Mal reforçado. encarado. E reforçado. Então, ou seja, ele era forte, né? Tem as cicatrizes aqui da bexiga, né? Da varíola. Mal encarado, vocês falaram. Pachola. Alguém pesquisa aí, por favor. O que é a palavra pachola, com CH? Posso falar, professor? Pode falar. Indivíduo bom, simples, ingênuo, para quem tudo está bem. Com CH, quer dizer substantivo de gênero, indivíduo bom, simples, ingênuo, para quem está tudo bem, machão, ou indivíduo preguiçoso, vadio, madrião. Pois é. Então ele era um rapaz calmo, né? Calmo, em uma só palavra. E será por que ele fugiu? Para ter liberdade? Porque eu acho que liberdade, né? Provavelmente ele estava num quilombo. Mas agora ele está sendo procurado, né? Sei lá se ele vai ter liberdade aí. Professor! Outras questões... E quando acharem ele, o que ele vai fazer? Uai, aqui falou, ó, põe ele na prisão, que o dono dele vai buscar ele, vai fazer o que o dono quiser. Pode dar um couro nele, pode matar ele. O dono pode fazer o que ele quiser com ele. Simples assim. Ruim, né? E aí? Não está escrito, né? Mas será que ele cometeu algum crime para ele fugir e tal, né? Não, eu acho que não. Eu acho que eles estão querendo, tipo, só pegar ele mesmo. Eu acho que eles estão querendo liberdade. Da liberdade. Agora, meninos e meninas, essa é uma história, 1834. Lembra que desde o início nós estávamos conversando sobre, será que tem isso hoje? Será que tem isso hoje? Eu quero compartilhar com vocês agora umas notícias, umas situações. Olha alguns anúncios que estão aí em Facebook, estão até em jornal mesmo, né? Olha aqui, procurando por uma babá. Casal evangélico precisa adotar uma menina de 12 a 18 anos. Então, veja, tem que ser menina. Marcou a idade aqui, ó. Que resida para cuidar de um bebê de 1 ano e que possa morar e estudar. O homem é empresário e a mulher é empresária. Apresentar-se com os pais ou responsável no... Aí está o endereço para a pessoa ir lá. Olha o anúncio, gente. Nossa senhora. Não, professor, nem para ser mais discreta. Mas esse anúncio é da onde? Em algum lugar. Professor, nem para eu ser mais discreta, né? Pois é, vocês podem, né? Você já tem 12 anos aí? Vamos. Você já pode se candidatar para essa vaga. Você já pode se candidatar para essa vaga. Professor, não cuide nem de mim, imagina um menino de 1 ano, senhor. Não, eu mas taco o teto e não vou. Pois é, o que tá vendo aqui é pior que isso um pouco, né? É pior que isso um pouco. É uma família achar que pode pegar uma menina aí qualquer e colocar essa menina, tem que morar na casa deles, ó, aqui. Porque o homem é empresário, a mulher também. Então os dois não ficam em casa. Essa criança que eles estão querendo adotar, por que adotar? Porque eles não vão pagar salário para ela. Eles não vão pagar salário para ela. Simplesmente ela vai trabalhar na casa, vai cuidar da criança de 1 ano e pronto, né? E por que colocou aqui? Por que colocou aqui? Escuta. Por que colocou aqui que os dois são empresários? E por que colocou que a menina tem que chegar lá para falar com eles, com o pai ou responsável? Aqui você já está vendo a questão do comércio.
Olha a história que a Bruna contou aí, que ela viu a notícia. Vocês estão vendo? Isso aqui está em algum jornal por aí, ou esteve em algum jornal por aí. E eu tenho certeza que alguém foi lá procurar para entregar a filha para que esse casal adote. Certeza, pode ter certeza. É. Professor, E aí, eu queria que vocês pensassem, né? Menina, sexo feminino, essa coisa toda, para ver que tem a vulnerabilidade, né? Essa relação de desigualdade aí, a mulher, ela tem um sofrimento um pouco maior, né? Ela é um pouco mais vítima dessas coisas todas. Tem mais notícia disso, sabe? Vamos ver essa outra notícia aqui. Procura-se acompanhante do sexo feminino só para dormir com idosa. Então, tem a idosa, para a idosa não passar mal à noite lá sozinha, tem alguém que está dormindo lá na casa com ela. Tem que ser mulher também, tá vendo? Ó, tem que ser do sexo feminino. A pessoa tem que ter um emprego durante o dia e fazer as refeições lá na empresa, pois não é feita comida na casa. Retornando somente para dormir. Pode estar estudando à noite também, não tem problema. Ela volta lá para casa para dormir na casa da idosa quando terminar a aula. Não é remunerado, pois não terá que fazer nenhum serviço na casa, é só dormir. Interessadas deverão entrar em contato pelo telefone. O que vocês acham desse anúncio? Que emprego, professor? Totalmente abusivo. Eu acho que é verdade. Nossa, professor, uma oportunidade imperdível. Arrumar uma cama para você dormir. dormir, professor. Aí você tem que... Eu queria trabalhar nisso, meu pai. Pelo jeito, você não pode nem beber água lá, né? Sei lá, tudo é difícil. E você não precisa de salário, você só vai ficar isso. E no final das contas, você tem que ficar grata porque estão dando uma cama para você dormir lá. Claro, porque você não tá fazendo nada, você só tá dormindo. A terceira notícia muito interessante que eu achei. Vi essa ideia em outro grupo e resolvi adotar. Penso que pode ser uma grande forma de ajudar quem precisa. Grande forma de ajudar quem precisa. Então, ela vai contratar alguém e o patrão acha que está ajudando a pessoa que vai ser contratada. Olha o anúncio. Procura uma moça que seja venezuelana ou cubana, né, que veio da Venezuela ou de Cuba, que está aqui no Brasil, que esteja buscando moradia aqui no Brasil em troca de trabalho. Aí ela vai dizer, tem um quarto vago nos fundos, a pessoa poderá dormir lá, em troca ela ensina a língua espanhola para os filhos, para mim e para os meus filhos. A pessoa também ajudará em alguns afazeres domésticos, como limpar, lavar, passar, cozinhar coisas básicas e até mesmo nos ensinar coisas da culinária do seu país de origem. A pessoa tem que cuidar das crianças, parte do dia, e da minha gatinha. Tem que cuidar da gatinha. E podemos considerar uma outra criança. KKKK. O quarto é pequeno, mas já possui cama com colchão. No começo, posso oferecer uma ajuda de custo para a pessoa. No começo. Realmente é para quem precisa. Uma mão lava a outra. Então, beleza. Tem um quartinho, a pessoa dorme, e aí ela tem que ensinar espanhol, ela tem que lavar, cozinhar, passar, ensinar cozinhar, cuidar das crianças e da gatinha. Imperdível. Então, o salário é só ajuda de custo no começo. Depois, não. Depois é só... Professor, resumindo, ele quer um escravo. Olha aí. Mas não pode falar que é escravo, né? É trocar serviço por moradia, né? Então é isso, Luísa Paixão. É um jeito, professor, um jeito bem chique de se dizer escravo. Pois é, esse aqui é o ponto. Está acontecendo a escravidão. Esse aqui é o ponto que o Luiz Paulo falou lá no início, que a Bruna falou lá no início. Está acontecendo escravidão, está acontecendo discriminação. Olha aí, colocou venezuelana e cubana, porque sabem já que pessoas desses países direto estão saindo de lá, porque lá a coisa está bem pior. Estão sofrendo lá, estão passando fome, estão passando dificuldade. Aí elas chegam aqui para buscar condições
talvez para até cuidar, arrumar um dinheiro aqui para sustentar os filhos dela que ficou lá, ou alguém dela que ficou lá. E as pessoas aqui no Brasil tá dando um quartinho para ela morar e tá exigindo que ela trabalhe, mas não ganhe dinheiro. Por exemplo, pessoas humildes de fazenda, sabe, professor? Que não tem, que não tem como se sustentar. Uhum. Pois é. Principalmente essa. E aí, para a gente finalizar hoje, um caso que aconteceu na Líbia. A Líbia, tá vendo aqui, ó, esse país africano, no norte da África. Veja, é um país, enfim. Comércio de pessoas nos dias de hoje. A data, 14/11/2017. 2017 foi 3 anos atrás. Professor? Será que isso existe? Então aqui tem uma notícia, aqui, um anúncio, uma situação. Alguém precisa de um escavador? Este é um escavador, um homem forte e grande. Diz o responsável pelo leilão de seres humanos. 500, 550, 600, 650, quem dá mais? Em cerca de 7 minutos, uma dezena de pessoas foi vendida. A todo tempo, afirma a repórter responsável pela matéria. Os criminosos se referiam aos imigrantes como mercadoria. 650 dinares, o valor pelo qual um dos homens foi vendido. Equivale a cerca de R$ 1.500. Tá vendo quando eu te perguntei lá quanto que seria o preço de uma pessoa? Há 3 anos, uma pessoa foi vendida por R$ 1.500. Professor, isso daí, esse povo aí tem que ser preso, né, professor? Como é que vende pessoas? Nossa, professor, já é judiação demais. Professor, isso não vou parar. Senhor professor, a chamada vai ser feita onde? O contexto aqui, não preocupa com chamada, não. O contexto aqui é aquele que o Gabriel falou lá naquela participação inicial. É a questão do mercado negro mesmo, viu? Que ocorre. Mas o que está me preocupando aqui? É que ocorre. Que está acontecendo algum tipo de situações dessas. Aí está a pergunta, né? Você falou aí, Heloísa, já. Esse tipo de prática é legal ou ilegal nos dias de hoje? No caso, seria ilegal, né? Ilegal. Não tenha dúvida. Isso é contra a lei. Por que você pensa que ainda hoje é possível acontecer algum tipo de caso como esse? Porque tem pessoas muito irresponsáveis, professor, nesse mundo. Mas a questão é essa. Pensa nos outros, só pensa em si mesmo. Sempre alguém querendo lucrar e aí pegam a vulnerabilidade das pessoas, no caso, pelo fato de serem negros e por conta, eu penso pelo menos, e por conta de já ser algo que é muito antes, eles pegam isso e vão juntando ao fato de que eles realmente querem ganhar dinheiro. E então que é coisas legais, no caso. Bruna, são negros e pobres, né? São negros e muito pobres. E aí eles acabam se sujeitando. O cara do leilão aqui, olha, o que vai ganhar dinheiro em cima disso, ele fala para ele, olha, eu vou arrumar para você um emprego. Você vai sair daqui, nós vamos pagar a sua passagem, nós vamos pagar a sua comida e você vai arrumar um emprego. Só que fala para as pessoas que estão comprando, eu tenho aqui para você uma pessoa que vai de graça, só em troca da comida. E você me paga que eu arrumo essa pessoa para você. E aí faz o leilão, né? Quem ganha com isso aqui, na verdade, é só o cara do leilão. Porque a pessoa que está sendo vendida, é claro que ela já não tem nada, né? E a pessoa que compra tem um escravo, né? Tem um escravo que não é tão diferente da menina lá que vai trabalhar na casa, lavar, cozinhar, cuidar das crianças e da gatinha em troca da cama, ou da menina que vai cuidar da idosa à noite só em troca de um lugar para dormir, sem nenhum salário. Ou aquela família que quer uma criança lá para cuidar da casa, né? Mas também não vai pagar salário. Meninos, a pergunta é, o que tem a ver essa notícia aqui na Líbia, 500, 550, 600, 650 dinares, R$1.500 por uma pessoa que veio aqui da Líbia, da África, com aquela música A Carne lá do Seu Jorge? Então, a resposta... A carne negra é mais barata do que a carne branca. Tipo, na
pessoas. Por que que essa notícia não está acontecendo lá na França, por exemplo? Por que que essa história aqui não é lá nos Estados Unidos? Um leilão lá nos Estados Unidos vendendo pessoas dos Estados Unidos para quem quiser comprar. Por que que não tem essa história lá? Você Eu tá penso que entendendo? é por conta de... Eu posso falar, professor? Pode. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu penso que por conta de terem muita desigualdade, né, na África, tem um lugar que tem pessoas muito pobres, mas pessoas muito ricas também. E também pelo fato de, historicamente, lá ser um lugar que as pessoas iam para pegar as pessoas para formarem escravos. Pois é, mas o fato é esse. São pessoas pobres que estão sendo sujeitas a essa situação. Esse ponto aqui, essa pergunta que eu fiz para vocês por último aqui, olha. Relacione a reportagem com a música do Seu Jorge. Vocês vão fazer aqui, ó, na segunda participação, já vai ficar como tarefa, né? Você vai clicar e tá aqui a pergunta para vocês. Então lembre-se de colocar o nome, porque como é que eu vou avaliar sem nome, né? E aí vocês vão responder. Professor, não dá nada. Qual que é a pergunta? Como assim, professor? Fica tudo nessa opção. Agora que eu estou vendo aqui, então eu vou ter que corrigir o que está lá. Mas eu corrijo rapidinho e você vai responder essa pergunta que eu acabei de fazer aqui, né? Deixa eu pegar aqui, já deixar pronto nesse 1 minuto que falta. Professor, no caso seria a mesma coisa, né? A mesma pergunta de antes. Não, agora especificamente você vai relacionar essa situação, esse leilão de pessoas lá na Líbia com a situação da música lá, a Carne do Seu Jorge. Ah, tá, entendi. Vamos se dizer que nós vamos falar meio que sobre o racismo, essas coisas assim, né, professor? Faça uma... aqui a pergunta é outra, né? Se você perguntar sobre o que é o racismo... Eu vou colocar isso mesmo, vou copiar o link aqui e jogar lá, para que vocês possam fazer. Mas então, gente, essa é a tarefa, né? Tá claro para todo mundo a pergunta que vai ser feita lá para vocês fazerem? Sim, senhor. Então essa é a tarefinha. E aí nós vamos encerrando por hoje. Qual que é a pergunta? É isso que eu ia falar agora. Vai sair lá que tem a pergunta. É pra gente relacionar a reportagem com a música A Carne Preta. É isso. Essa reportagem da venda de pessoas lá na Líbia com a carne negra lá do Seu Jorge. Carne negra é a música, né, professor? Como assim, professor? Nós temos que, no caso, a pergunta, nós vamos ter que falar sobre os negros? Falar sobre a venda dos negros? Sobre lá da Líbia, justamente. Sobre o fato de acontecer isso, né? E colocar preço numa pessoa negra, etc. E aquela música lá, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Aquela situação. Sim, professor. Mas tem que pôr a música, professor? Como assim? Não, você vai explicar, né? Você vai falar da... Resumindo, nós temos que explicar sobre a música. E explicar sobre essa notícia aí. Entendi. Pode sair, professor? Sim, encerramos então por hoje. Professor, e a chamada? Eu já faço aqui. Ah, na hora que sair, aí você já pega o nome, né? Então, e aquela segunda participação? Então tá, tchau, professor. A segunda participação é essa tarefa de casa. Professor, até a próxima. Mas quando clica no link não dá em nada. Calma, que eu tô editando. Aí a gente tchau, te manda depois, né? Tchau, Então tá, bom final de semana. Professor, e a chamada? Eu já faço aqui pelo aplicativo. Ok. Tchau, professor, até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.
Ô, professor, mas que tarefa que é pra fazer? Porque pra lá não tem nada. Eu ainda tô arrumando, né? Mas é a segunda participação lá mesmo.